Saudações, Vigia das Pessoas. Estamos apresentando Sala VIP. Na verdade eu quero mudar, Classe VIP. Fica mais legal? Fala aí, o que você acha? O canal Vigia das Pessoas tem por objetivo apresentar todos os livros da Bíblia. Quando eu comecei eu não falava isso, porque eu estava ainda meio tímido. Mas agora que nós já passamos do meio para o final, agora eu me sinto mais corajoso. É como entrar numa mata. Você, quando entra numa mata, você só entra até a metade. Ninguém entra depois da metade, porque ao chegar à metade da mata, você já está saindo. Então, nessa mata de descoberta do livro sagrado, nós já estamos saindo, porque já passamos da metade. E essa série que estamos fazendo, essa série agora que você está vendo, Classe VIP, ela começou antes de terminar a última, mas eu recomendo que você assista a última série, Sétimo Reino na Terra. Essa série já está passando de 60 capítulos, mas está muito boa, porque ela conta a saga dos primeiros apóstolos e a fundação da Igreja de Deus, que Paulo chama de Novo Israel, que eu estou chamando de Sétimo Reino, entende? Muito bem, depois dessas apresentações, vamos ao estudo. O estudo desse livro chamado Lição da Escola Sabatina, é um livro estudado semanalmente nas igrejas da Laodiceia, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu sei que tem muitos cristãos aqui que nos acompanham. Vocês também estudam esse livro na versão de vocês, claro. Inclusive alguns chamam de escola dominical. Mas como a gente se reúne no sábado, a gente chama de escola sabatina. Mas poderia ser escola dominical, a gente poderia estudar no domingo, não tem problema. Poderia se chamar escola semanal. Vá com Deus. Escola semanal. E nós estamos já na 6ª lição, porque eu estou fazendo um bem bolado para depois entrar no ritmo semanal, tá bom? Então no futuro talvez eu faça um por semana. Mas como você sabe, eu sou meio ansioso. Então é provável que eu faça vários por dia. Isso é um pouco um modo de controlar, né, minha ansiedade. Mas eu pretendo fazer a lição mais assim, com mais detalhes, sabe? Uma lição pelo menos será assim, semanalmente. Agora as outras a gente está mais fazendo uma apresentação. E eu estou lendo a visão do autor, né, sobre o assunto. Como o assunto da hora agora é o Evangelho de Marcos, que nós já falamos. Não, nós não falamos de Marcos ainda, estamos falando agora. Mas nós já falamos de João e de Lucas. Por isso estou falando de Marcos e depois vou falar de Mateus, entende? Então eu estou fazendo um compêndio assim bem ágil, para que isso aqui sirva como suplemento à série Sétimo Reino. Entendeu? Vamos lá, Classe VIP. O que você acha melhor, Sala VIP ou Classe VIP? Acho que eu vou mudar para Classe VIP, fica mais com classe. Lição de hoje, de dentro para fora, a lição 6 do livreto. Tá vendo aqui, ó? Tem o verso para inculcar. Não existe nada fora da pessoa que, entrando nela, possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa é o que contamina. Já até sei que vai falar. Vai falar das exigências dos judeus, porque tudo tinha que ser muito limpo, por dentro, por fora. Por dentro nem tanto, porque Jesus vai reclamar para ele. Vocês estão querendo se limpar por fora, mas por dentro vocês estão sujos. Ó, vai pegar o bicho aqui hoje, hein? Leitura da semana. Eu já vou falar a leitura toda para você, se quiser parar e ler, dá o pausa, leia tudo e depois a gente só comenta
só faz os comentários do autor, tá bom? Então a leitura da semana é Marcos capítulo 7, Isaías capítulo 29, verso 13, Êxodo capítulo 20, verso 12, Marcos capítulo 8, versos 11 ao 21. O estudo dessa semana aborda Marcos 7 e a primeira metade de Marcos 8. No início do capítulo 7, Jesus despertou a controvérsia ao rejeitar a tradição religiosa. No entanto, ele fez isso de uma forma que, de maneira surpreendente, confirma uma verdade profundamente relevante para a vida cristã hoje. Jesus, então, apresentou um enigma que abre a porta para uma verdadeira compreensão do que realmente é a fé. Depois disso, ele foi para Tarso. Bom dia, vai com Deus. Ô, irmãozinho, você não, o outro. Você pode ir que você está atrasado. Vem aqui, irmãozinho. Vem aqui falar bom dia para os meus amigos no YouTube. Não, um queria vir, mas não pode vir porque está atrasado, está indo para a escola, e o outro não quis vir porque está com vergonha. Não tem problema não, a gente continua amigo. A amizade continua. Depois disso, Jesus então apresentou um enigma que abre a porta para a verdadeira compreensão do que realmente seja fé. Depois disso, ele foi para Tiro e Sidom e se encontrou com uma mulher que foi a única pessoa nos evangelhos a vencer, por assim dizer, uma discussão com Cristo. É a mulher Ciro-Fenícia. Essa semana tá de pegar, hein? Eu vou até mais devagarzinho porque tá muito bom demais. Seu encontro com essa mulher foi incomum e Jesus transmitiu de maneira indireta alguns conceitos que a mulher captou. Por causa da fé daquela mulher, ele atendeu ao pedido dela. Marcos 7, que relata outra cura, revela o importante fato de que, por mais impressionante que sejam os milagres, muitas vezes eles não são suficientes para abrir o coração à verdade. Afinal, que benefício os milagres trouxeram aos líderes religiosos que estavam decididos a rejeitar Jesus? Nenhum. Jesus fazia milagre em cima de milagre e os líderes o rejeitaram por completo. Teve um sacerdote, acho que foi o Caifás, estava doido para ver Jesus fazer um milagre, mas ele não estava doido para se converter. O estudo de Marcos 8 analisa o significado do pão como símbolo de tradições e ensinos humanos. Essas histórias contêm importantes lições sobre o significado e a prática da vida religiosa. Isso foi o sábado. Agora vamos falar no domingo. Tradições humanas versus mandamentos de Deus. Que verdades relevantes são apresentadas em Marcos 7, de 1 a 13? Podemos imaginar crianças estudando esse texto na classe da escola sabatina ou escola dominical que você frequenta, voltando para casa dizendo à mãe que não precisam mais lavar as mãos antes de comer, porque Jesus disse. No entanto, essa história não fala sobre higiene. Imagina um moleque chegando em casa: ô mãe, não precisa mais lavar a mão para comer não, porque o tio lá na escola disse que a gente não precisa mais lavar, porque o que contamina a vida da pessoa é o que sai dela e não o que entra. Então a gente pode comer com a mão suja de barro. É isso? Podemos comer com a mão suja? Teria Jesus e seus discípulos não lavado as mãos para comer? Não, cara pálida. Jesus não lavou 7 vezes, como era rito deles. Provavelmente Jesus tenha lavado uma vez. Jesus tenha lavado os pés, lembra? Era costume, antes de uma refeição, lavar os pés. Na época de Jesus, muitos judeus estavam preocupados com a pureza ritual.
Segundo as normas do Antigo Testamento, os sacerdotes deveriam lavar as mãos para se manterem ritualmente puros. Êxodo 30, 17 a 21. Mas durante o período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, essa prática foi estendida ao povo em geral. Foi com base nesse conceito que os líderes religiosos se queixavam com Jesus sobre seus discípulos. Tá vendo? Na verdade, esse ritual foi criado para os sacerdotes. Só que os exatistas da lei, os mais realistas que o rei, mandaram todo mundo fazer essa prática. Jesus não respondeu diretamente à pergunta que lhe foi feita. Em vez disso, ele defendeu os discípulos por meio de uma resposta dividida em duas partes. Primeiro, ele citou as palavras incisivas de Isaías, que repreendiam a nação que honrava a Deus com palavras, mas cujos corações estavam longe dele. Isaías 29, 13. A citação de Isaías prossegue condenando o povo por colocar as tradições humanas no lugar dos mandamentos divinos. A segunda parte da resposta de Jesus reproduziu a citação de Isaías. O Senhor citou o mandamento de Deus a respeito de honrar os pais, Êxodo 20, 12, que incluía cuidar deles na velhice, e o contrastou com uma tradição religiosa segundo a qual alguém poderia apresentar a Deus uma oferta chamada Corbã. Se o filho falasse assim: todas as minhas propriedades são Corbã, ou seja, ele dedicava a Deus e durante a vida poderia usufruir como quisesse. E usavam isso como desculpa por não ajudarem os pais. Ah, eu falei que é Corbã, por isso não posso dar o meu campo para você, papai. Mas Deus, depois eu vou. Mas Deus, falou, não é assim. Jesus disse, não é assim. Você precisa seguir primeiro os mandamentos de Deus, para depois seguir os mandamentos de homens. Eu vou ter que cortar o vídeo porque estão me chamando. Essa empresa não funciona sem mim. Então eu vou lá. Eu vou dar um pauzinho e já volto, tá bom? Então no domingo a gente vai estar falando das tradições humanas. Essa questão de lavar as mãos ou não lavar as mãos é uma questão cerimonial. Veja, os fariseus ali, os chefes do sinédrio, do templo, eles estavam sempre, os doutores da lei, estavam sempre pegando no pé de Jesus quanto aos seus ritos, né? E Jesus fala, o que suja é o que está dentro de nós. O comer com a mão suja não é o problema. Isso que ele não estava falando de sujeira. Ele estava condenando não o fato das pessoas lavarem as mãos. Ele estava condenando o fato das pessoas lavarem a mão 7 vezes. Sim, como fazia o sacerdote, para ficar limpo, segundo o ritual do santuário, não é? E agora tem uma pergunta aqui, ó. Temos tradições em conflito com os princípios da lei de Deus? Quais seriam? Quais são as tradições nossas hoje que estão em conflito com as leis de Deus? Tradições da igreja, tradições sociais, e aí vai, não é?
Mas, no final, nós temos que escolher as tradições de Jesus. O que Jesus quis dizer com o enigma de Marcos 7,15, Marcos 7,14 a 19? Essas palavras de Jesus têm sido um enigma para muitos ao analisar sua relação com Levíticos 11. Levíticos 11 fala sobre alimentos puros e impuros. Será que Jesus eliminou essa distinção? A gente sabe que não, porque quando Pedro teve a visão do lençol, foi mostrado a ele animais puros e impuros. Ou seja, continuou ainda a distinção. Estão os adventistas equivocados ao ensinar que as pessoas só podem consumir os tipos de carnes que fazem parte da lista de animais puros? Os adventistas são os da igreja da Laodiceia. Eles ainda acreditam que Levítico 11 está valendo. Primeiro, seria estranho que em Marcos 7,14 a 19, Jesus rejeitasse subitamente as instruções de Moisés, quando ele tinha acabado de defender nos versos 6 a 13. Os ensinos de Moisés, opondo-se às tradições. Ou seja, Jesus disse que ensinava o que Moisés ensinou. Na verdade, as leis não eram de Moisés, as leis sempre foram de Deus. As tradições, sim, as tradições foram se incorporando aos rituais do templo e acabou extrapolando as paredes do templo. Agora, alimentos limpos e não limpos não estão ligados a tradições, estão ligados à lei. Deus disse, isso é limpo, isso não é limpo. Isso é lícito comer, isso não é lícito comer. Mãos puras, coração puro. O que Jesus quis dizer no enigma? Essas palavras de Jesus têm sido um enigma para muitos, ao analisar a relação com Levítico 11. Será que Jesus eliminou essas distinções? Não. Vá com Deus. Seria estranho Jesus ter eliminado, porque ele acabou de falar que Moisés ainda está valendo. Segundo a tradição que os fariseus promoviam, não tem base no Antigo Testamento. As leis alimentares, por outro lado, sim. Por último, o que Marcos 7,19 quer dizer, ao explicar que Jesus purificou todos os alimentos, não é que as leis alimentares foram abolidas, mas que as tradições a respeito da contaminação pelo toque eram inválidas. Eu já falei sobre isso em alguns vídeos aí. Contaminação por associação não existe mais. Então, se você tiver num lençol animais puros e imundos, animais puros e impuros, os animais puros não se tornam imundos, não se tornam comuns, contaminados só porque entrou em contato com os outros. Então você pode comer aqueles que são puros. Essas tradições incluíam a ideia equivocada de que se um judeu poderia ser contaminado ao entrar em contato com um gentil, então também poderia ser contaminado pelo contato com alimentos que eles haviam tocado. Nós já falamos sobre isso também. Então, um judeu achava que se juntar ao não-judeu o tornava imundo, ou comum, impuro. Mas a realidade não é essa. O que realmente torna alguém contaminado? Marcos 7, 20 a 23. Leia lá e volta aqui. Em Marcos 7,19, Jesus observou que o alimento não vai para o coração, mas para o estômago, e depois é eliminado na digestão. Mas em Marcos 7, 21 a 23, ele explicou que o mal vem do coração, o centro de quem a pessoa é.
ele apresentou uma lista de pecados que começam com maus pensamentos e terminam com maus ações. Quando combinamos o quinto mandamento, Marcos 7:10, com essa lista de pecados, Marcos 7:21-23, percebemos que Jesus mencionou todos os mandamentos da segunda tábua do Decálogo. Além disso, em Marcos 7:7, ele se referiu à adoração vã, que diz a respeito à essência dos primeiros 4 mandamentos do Decálogo, os 10 mandamentos. Assim, ao longo dessa passagem, Jesus se posicionou como defensor da lei de Deus, não como atacador dela. Podemos ter uma teologia correta, mas não ter o coração sob o controle de Deus? Sim. O que você acha? Eu acho que é possível. Terça-feira, migalhas para cachorrinhos. Nessa história maravilhosa. Essa história, ela está lá em Marcos 7:24-30. Que lições importantes encontramos nessa história? Várias lições. Primeiro, Jesus deu a entender que estava favorável aos discípulos a hostilizar aquela mulher. Segundo, aquela mulher, apesar de não ser do povo de Deus, demonstrou fé maior do que todos os povos de Deus. Terceiro, quarto, Deus está sempre disposto a nos ouvir. Não importa se somos judeus ou gentios. Não importa se sejamos cristãos ou ateus. Assim como a passagem desafiadora que estudamos na lição de ontem, a história desse texto também levanta questões interessantes. Por que Jesus respondeu de maneira tão dura àquela mulher, chamando-a indiretamente de cachorrinha? E os cachorrinhos eram odiados naquela época. Ser cachorrinho era uma coisa ruim. Mas a mulher falou, quando Jesus chamou ela de cachorrinha, ele chamou indiretamente, porque ele não disse que ela era cachorrinha, mas ele disse, não é justo dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. E aí a mulher respondeu, mas os cachorrinhos também comem das migalhas. Jesus não explicou, mas 2 elementos de sua resposta mostram o que ele ensinou. Em Marcos 7:27, ele disse que os filhos deveriam ser alimentados primeiro. Se existe um primeiro, parece lógico que existe um segundo. Se os filhos vão ser alimentados primeiro, os não filhos serão adotados depois. Os empregados, os cachorrinhos serão alimentados depois. Outro ponto é que Jesus usou o diminutivo da palavra cachorro, que nesse contexto não significa filhotes, mas cachorros que ficam na casa, em contraste com cachorros de rua. Em sua resposta, a mulher retomou esses indicadores, sendo bastante incisiva. Ela disse, Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas que caem das crianças. Por que a mulher deu essa resposta? O amor pela filha a impulsionou a falar isso. Mas Jesus também a encorajou, ele disse, primeiro. Ora, se tem primeiro, então eu estou em segundo. O que significa que poderia haver um segundo. Além disso, deu a entender que ela era um cachorrinho debaixo da mesa. Então ela estava protegida, estava dentro de casa, não estava na rua. Os cachorrinhos ficavam debaixo da mesa. Ela estava aos pés de Jesus, implorando pela filha. Desse modo, ela reivindicou o direito à comida que cai do chão, no chão. A proposta da mulher revela a sua fé. Chamar de migalha o poderoso milagre de curar sua filha à distância indicava que o poder de Jesus era especialmente grande. Porque curar a sua filha era só uma migalha. Amém? Olha que fé, né? Se aquele milagre era uma migalha, o que seria um pão inteiro, hein? Você pode responder aí? Além disso, a resposta mostrava que atender àquele pedido era uma questão pequena para Jesus. Ela tinha certeza que aquilo era fichinha para Cristo. Ele ficou comovido com essa fé e atendeu ao pedido daquela mulher. Por sua maneira de lidar com ela, Jesus mostrou que aquela que era considerada como uma rejeitada de Israel não era mais estranha, mas uma filha na família de Deus.
e como filha tinha o privilégio de participar das dádivas do pai. Ellen G. White, O Desejado de Todas as Nações, Casa Publicadora Brasileira, 2021, página 317. Por que o preconceito contra outros grupos étnicos e nacionalidades é totalmente contrário ao ensino de Jesus? Como podemos nos libertar desse mal? O que você acha? Ora, a gente pode libertar desse mal do preconceito tratando o outro ser humano como nós mesmos. É o segundo grande mandamento. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. E todos os estrangeiros, todos aqueles que participam de grupos específicos, minorias, precisam ser respeitados. Quarta-feira, a cura do cego. Cego e gago ainda, coitado. Além do tombo, o coice. Leia Marcos 7, 31 a 37. Volta lá, lê, aperta o pausa e depois volta para o vídeo. Quem foi levado a Jesus e o que ele fez por aquela pessoa? Agora é 9h30. Acho que é o recreio lá da escola. Tá ouvindo essa sirene? Quando eu ouço essa sirene, eu lembro das fábricas de 1800. Jesus não percorreu a distância mais curta para retornar à Galileia. Quem foi levado a Jesus e o que ele fez por aquela pessoa? Então Jesus não percorreu a distância mais curta para a Galileia. Vindo da região de Tiro e Sidom, parece que ele saiu da região de Tiro em direção ao norte e subiu pela região de Sidom. Depois, para o interior, desceu pela região nordeste do Mar da Galileia, chegando finalmente perto do mar. Foi um caminho tortuoso, provavelmente dando bastante tempo para que ensinasse seus discípulos. O texto não diz quem levou o homem a Jesus. Saudações, tudo bem? Mas o problema dele era claro, ele não conseguia ouvir e tinha dificuldade em falar. A perda de audição isola as pessoas da sociedade e a surdez profunda pode tornar difícil o aprendizado da fala. Talvez aquele homem enfrentasse esse problema há vários anos. Jesus compreendeu a situação difícil do homem e o chamou de lado, em particular. A maneira como o Senhor curou o homem é curiosa, especialmente para os leitores modernos. Ele colocou os dedos nos ouvidos do homem, cuspiu, tocou na língua dele e suspirou. É fácil perceber que Jesus tocou nas partes do corpo que queria curar. Mas por que o suspiro? Não sei. Por que será que Jesus suspirou? Será que ele estava tentando se fazer entender pelo surdo? Não sei. Ele suspirou ao pensar nos ouvidos que não abriam a verdade, mas nas línguas que se recusavam a reconhecê-la como Redentor. Esse é um comentário da escritora White. Jesus restaurou a audição do homem e capacitou-o a falar. Esse suspiro ilustra os limites que Deus colocou sobre si mesmo no que diz respeito ao livre-arbítrio da humanidade. Ele suspirou porque, mesmo a pessoa ouvindo, ela pode não ouvir a Deus. Mesmo a pessoa falando, ela pode não falar de Deus. Ela tem a liberdade de escolher. Ele não força a nossa escolha. Somos livres para escolher quem conduzirá a nossa vida, o príncipe da vida ou o príncipe das trevas. Jesus poderia abrir ouvidos surdos, mas não forçaria corações incrédulos a reconhecer que ele era o Messias. Essa breve história também ilustra o que Deus pode fazer por aqueles que se voltam para Ele de boa vontade. Talvez você tenha sido relutante em compartilhar sua fé, por não saber o que dizer. Esse milagre oferece encorajamento para que o Senhor Jesus possa abrir seus ouvidos para serem sensíveis às necessidades das outras pessoas. E assim,
você leva uma palavra a fim de animá-las em sua jornada, não é? Você recebeu os dons de ouvir e de falar? O que tem feito para Deus com esses dons? Você fala bem? Você ouve bem? Você anda bem? O que você está fazendo com todos os dons que Deus te deu? Quinta-feira, cuidado com o fermento dos fariseus. Que atitude dos fariseus decepcionou Jesus? Marcos 8, 11 a 13. Leia lá e volta aqui para os comentários. Por que Jesus não mostrou seu poder para convencer aquelas pessoas? Essa questão nos leva ao final de Marcos 3, em que Jesus falou sobre o pecado contra o Espírito Santo. Se os ouvidos e os olhos estiverem fechados, milagres e sinais do céu não serão capazes de convencer, mas seriam descartados como tudo o que aconteceu antes. Mesmo os milagres não são suficientes para convencer os incrédulos obstinados. Leia Marcos 8, 14 e 21. De que os discípulos haviam se esquecido e que verdade Jesus destacou? Jesus falou, cuidado com os fermentos dos fariseus. Eles tinham esquecido que Jesus é capaz de fazer milagre, ele pode fazer pão. Jesus aproveitou a oportunidade para alertar os discípulos contra o fermento dos fariseus e de Herodes, Marcos 8,15, ou seja, os ensinos deles, Mateus 16,12. Mas os discípulos entenderam mal e pensaram que Jesus estivesse falando sobre comprar o pão físico, como geralmente acontecia quando os discípulos não entendiam alguma coisa. Jesus lhes deu instruções. O Senhor fez uma série de perguntas, sendo as primeiras questões retóricas, perguntas só do discurso, perguntas que você não precisa responder, só pensar sobre elas, expressando seu desapontamento por eles não terem compreendido sua missão. As palavras de Jesus lembram o que ele disse em Marcos 4, 10 a 12, sobre pessoas de fora que não entendem. Suas palavras fortes tinham como objetivo despertar os discípulos de sua letargia espiritual. Está você letargicamente vivendo a sua espiritualidade? Em Marcos 8, 19 e 20, Jesus fez perguntas simples sobre quantos cestos de pedaços de pão eles tinham recolhido depois que ele alimentou os 5.000, Marcos 6, 30 a 44, e os 4.000, Marcos 8, 1 a 10. Essas perguntas tinham o objetivo de ilustrar que eles já deveriam ter entendido que a limitação de recursos não era barreira para Jesus. Sua última pergunta também é retórica. Vocês ainda não compreendem? Marcos 8, 21. Afinal, pensem em tudo o que eles já tinham visto e vivenciado com Jesus. Como manter o coração e a mente abertos à realidade do amor de Deus? Como é que a minha mente pode ficar aberta ao amor de Deus, saber que a prática amorável de Deus em nossa vida é cotidiana? Pense nas evidências da atuação de Deus em sua vida. Às vezes, porém, por que não parece tão fácil? Por que parece tão fácil duvidar? Quando a gente perde um ente querido, esposa, filho, pai, muitas vezes a gente é levado a duvidar. Por que, Senhor, o Senhor não curou? Mas nós já sabemos que o amor de Deus é extraordinário. O amor de Deus é grande. Sexta-feira, estudo adicional. A sexta-feira é light, acaba o assunto e a gente vai apenas ler alguns trechos que são deleite para nós. Leia do livro Desejado de Todas as Nações, página 311, 314, Tradições Fatais, página 315, 319, Barreiras Demolidas, e página 320, O Verdadeiro Sinal. Quantas vezes nosso trabalho para Cristo em nossa comunhão uns com os outros são manchados pelo desejo oculto de exaltar o próprio eu? Com que facilidade se manifesta o pensamento de exaltar a si mesmo
e o desejo de aprovação humana. É o amor ao próprio eu, o desejo de um caminho mais fácil do que o que nos é designado por Deus, que leva à substituição dos preceitos divinos por teorias e tradições humanas. Aos seus discípulos dirige-se a advertência de Cristo. Mateus 16:6. A religião de Cristo é a própria sinceridade, zelo pela glória de Deus. Essa é a motivação implantada em nós pelo Espírito Santo de Deus. E unicamente a eficaz operação do Espírito pode implantar esse motivo. Somente o poder de Deus pode expulsar o egoísmo e a hipocrisia de nós. Essa mudança é o sinal de sua atuação. Quando a fé que aceitamos destrói o egoísmo e o fingimento, quando nos leva a buscar a glória de Deus e não a nossa própria, podemos saber que é verdadeira. Quando a gente está decidido a fazer a vontade de Deus e não a nossa, é sinal que estamos no caminho certo. Próxima lição, lição 8, ensinando os discípulos, parte 2. Muito obrigado porque você esteve aqui. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz. Está ouvindo os passarinhos cantando? Eu acho que São João de Barros. Mas a musiquinha deles veio nos abençoar nessa manhã. Amém. Fique com Deus.